Muito boa noite, senhores espectadores. Como prometido no último programa, estamos mais uma vez consigo para tratarmos do tema à luz do espiritismo, fobias. Temos connosco o convidado de todas as quartas-feiras, o Sr. Coronel Costeira. Muito boa noite. Vamos tratar então deste tema, que, aliás, das problemáticas psíquicas, é um mecanismo traumático de grande alcance. Como é que nós podemos defini-lo e que consequências sociais daí advêm? Bom, as fobias, tal como hoje são entendidas através dos profissionais da saúde, são, enfim, problemas de caráter físico, ainda que se lhes chame problemas psicológicos. Mas aqui até talvez nesta questão das fobias seja mais patente a necessidade que enfim, que se sente, que se nota, de buscar realmente o que é essa coisa da psicologia, o que é essa coisa da psicose, o que é essa coisa do psíquico. Porque, em boa verdade, não há nada que justifique em termos físicos, a não ser uma conceituação de que, de facto, as ordens ao nível dos neurónios são, enfim, quer dizer, são mal entendidas, são mal compreendidas e provocam determinadas circunstâncias, determinadas situações. Ainda que há uma fatia considerável da medicina hoje que recorre a técnicas de busca das causas e que depois entra numa certa incoerência ao detectar causas antes da vida uterina. Mas as fobias são de facto um conjunto muito largo de medos, de receios que as pessoas têm e que chegam, como há pouco aflorei, chegam ao ponto de poderem causar o pânico ou poderem causar traumas profundos e que, enfim, quer dizer, em termos de sociedade, engrossam as fileiras dos depressivos e até, por que não dizer, a maior parte dos depressivos entra por esse campo dos medos, dos receios, das fobias. Portanto, há necessidade de perceber exatamente o que é psique, como defini-la, como é que ela age, porque nesta questão da fobia, vamos supor, claustrofobia, o medo dos recintos fechados, o corpo não tem medo. O corpo não tem medo. Eu ainda não questionei nenhum cego o que é que seria para ele a claustrofobia, porque para ele para os cegos estão perfeitamente fechados em claustros, em lugares que eles não veem, não vislumbram, se o tamanho de uma sala é 4x3, se é de 30x3. E, portanto, quer dizer, essa questão de claustrofobia, do encerrar em recintos fechados, como é que um cego reagiria perante isso? Portanto, há aqui uma questão que é fundamental perceber. O que é que tem medo e de quê? O que é que tem uma opção e de quê? Porque se é uma coisa física ou fisiológica, naturalmente tem tratamento, como uma infecção qualquer, seja pulmonar, seja cardíaca, seja digestiva. Agora, uma coisa que não tem local, que não tem localização, é psíquica. Mas o que é psíquico? O que é psíquico? Ora, aqui entra, de facto, a necessidade de se compreender o que é essa coisa da psique, o que é essa coisa do psíquico, porque aí talvez tudo se abra, tudo se esclareça. Se nós considerarmos que psíquico é uma coisa pessoal, da pessoa, intrínseco à pessoa, bom, então nós podemos talvez aceitar essa definição do psíquico, mas que a pessoa tem que ser considerada num todo e particularmente como o agente principal, como espírito. E aí, então, já se abrem perspectivas de análise muito mais racionais, muito mais lógicas. À luz dos espiritismos, como se pode tratar esta questão? A medicina poderá utilizar-se dos conhecimentos espirituais para tentar minorar as consequências deste flagelo? De alguma maneira, pois a medicina está-se a utilizar já dos conceitos espíritas, dos princípios básicos do espiritismo. O espiritismo assenta um dos postulados fundamentais. É a reencarnação, é a volta ao corpo, é a repetição de experiências vivacionais, físicas. E agora a medicina está a enveredar por esse campo. Quer dizer, embora tenha progredido, embora tenha preconceitos em falar do espírito, em falar do regresso ao passado, em falar na regressão de memória, em falar que, de facto, o que regride ao passado não é o corpo, mas é o espírito. E, portanto, não pode ser de outra maneira, senão o espírito mesmo a regredir ao passado. Agora,
os espíritas temos, de facto, esses conceitos da reencarnação, das vidas passadas, da memória que Freud chamaria o inconsciente profundo, mas que nós dizemos que é a memória de vidas passadas, que podem se projetar no espaço e no tempo, de uma forma inacreditável, inimaginável. Quer dizer, as pessoas podem regredir a vidas a mais de 2000 anos, a mais de 3000 anos. E, portanto, isso, quer dizer, isso abre uma perspectiva de análise ao ser que somos espíritos, e que, de facto, pode a medicina utilizar-se disso, particularmente no campo da psiquiatria, particularmente no campo da questão da memória, pode trazer isso para buscar as causas, porque a medicina tem que, cada vez mais, ser uma medicina de causas, não ser uma medicina de efeitos, de cuidados paliativos, quer dizer, só para encanar a perna à rã. Por exemplo, a pessoa tem uma infecção qualquer, toma um anti-inflamatório. Se a pessoa tem uma virose, toma um antivírico. Se a pessoa tem dores, toma um analgésico. Mas quer dizer, quais são os motivos que estão por detrás das viroses, das epidemias num sentido geral, o que é que está por trás no organismo, o que é que está por trás, enfim, de uma problemática de angústia, de solidão, de tristeza, o que é que está por trás? Tem que se buscar rapidamente as causas. Não é mais possível continuar a acreditar que a pessoa tem uma dor de cabeça, toma uma aspirina, que a pessoa tem uma dor nas costas, toma uma injeção qualquer, ou intravenosa, ou intramuscular, para tirar as dores, ou até chegar à morfina. Quer dizer, o que é que está por trás da dor? Qual é a causa do problema? Ora, é esta causa que o Espiritismo já advoga há muito tempo, não é? Que é a busca da causa, a busca da razão de ser. E a medicina já está, ou melhor, a medicina não está, os agentes da medicina, os médicos, já estão, também os psicólogos, bem entendido, já estão a utilizar um pouco essa busca que Freud limitava a um campo da vida presente, portanto, limitava a infância, e procurava encontrar os traumas na infância, mas que realmente, quer dizer, o Espiritismo advoga essa busca antes do corpo físico, antes do útero materno. Que, aliás, Jesus até falava nisso com propriedade, embora os religiosos não queiram falar nesse assunto, talvez é mais cômodo, porque Jesus dizia, se o espírito é como o vento e ninguém sabe de onde vem, era a hora da gente procurar de onde vem, a causa, de onde é que nós vimos. O Papa Francisco teve essa possibilidade de falar aqui há pouco tempo, que de facto os católicos precisam saber de onde é que vêm, de onde é que nós vimos. E, portanto, ao vir, o que é que nós trazemos? Qual é, digamos assim, o arquivo que nós trazemos que condiciona todo o funcionamento do espírito sobre o corpo enquanto ser humano. Portanto, é esta questão que os espíritas podemos apresentar, mas é evidente que há os pruridos, há os preconceitos, as pessoas têm medo de serem criticadas por ajustarem o espiritismo, têm medo de serem criticadas por dar razão aos postulados espíritas, que não é de nenhum homem, que não é de Allan Kardec, nem é de nenhum de nós, mas são postulados trazidos pelos espíritos, e por isso Kardec chamou a doutrina dos espíritos. Portanto, os profissionais têm vergonha, porque acham que isto é uma coisa atávica aos atrasados, às pessoas sem cultura. E era bom que as pessoas deixassem de ter esses pruridos, esses preconceitos, porque o que está em causa é a qualidade de vida dos cidadãos, o que está em causa é a qualidade de vida daqueles que suportam um Serviço Nacional de Saúde, seja em que vertente for, e, portanto, era bom que os agentes, que os profissionais que recebem os seus salários até chorudos, para minorarem as dores e para aliviarem as dores de quem sofre, que buscassem essas soluções sem preconceito. Agora, sim, são estes que têm razão, são aqueles que deixam de ter razão. A questão da reencarnação, a questão do passado, das vidas passadas, não é propriedade dos espíritas, é uma lei natural. E como lei natural, deveriam procurar saber essas causas anteriores à vida, porque muita coisa, de certeza, desapareceria do nosso painel de sofrimento, como nós vemos agora, por aí toda a parte, os hospitais não sabem o que é que vão fazer, e então usam medicamentos, usam e abusam dos medicamentos, os médicos fazem a mesma coisa, receitam, embora haja por aqui subjacentes, interesses económicos, interesses particulares. Mas o que é facto é que não há solução à vista se não houver essa busca das causas, sem quaisquer demagogias e sem quaisquer preconceitos. Falou há pouco de regressão de memória. Usualmente atualmente, peço perdão, é uma terapia bastante usada até pela medicina para se buscarem as causas de algumas doenças na área do foro psíquico. Como é que o Espiritismo vê esta terapia? Será uma solução para o futuro?
Bom, nós fazemos, teoricamente, uma questão de memória. Na busca das causas, a gente sabe que os efeitos têm a ver com as causas, e como os efeitos têm a ver com as causas, naturalmente que não é difícil perceber que se um determinado efeito hoje faz sofrer alguém, que a causa terá que ser uma coisa idêntica feita no passado. Portanto, essa mecânica de análise regressiva ao passado é feita pela doutrina espírita no sentido geral. Não com aquela ideia que eu passo agora a dizer, quer dizer, ainda há pouco, numa chamada telefónica que recebi da Alemanha, alguém dizia: olha, vocês fazem este trabalho assim, de saber como é que se as mulheres têm outro homem, ou se as mulheres saem de casa por esta razão, por aquela. Quer dizer, é lógica é uma lógica racional. Se a pessoa é traída, naturalmente que esse sofrimento resulta de ter feito o mesmo, como Jesus falou. E, portanto, traiu. É uma regressão rápida à memória? Não, mas é uma análise retrospectiva daquilo que pode acontecer. A regressão de memória é uma coisa que é feita desde Freud. Freud fazia a regressão de memória. Só que Freud não fazia a regressão de memória a vidas passadas, que hoje se chama terapia regressiva a vidas passadas, TRVP. Freud fazia uma regressão de memória limitada à visão da vida corrente, da vida presente. E, portanto, ia à infância, ia buscar os traumas da infância, por aí fora e tal. É evidente que é uma visão muito limitada, não é? Muito limitada. Mas essa técnica, digamos assim, de busca das causas do passado, Freud não revelou tudo aquilo que fez. Porque há notícias que na hora do desencarne, na hora da partida, no diálogo quase de despedida que ele teve com Jung, o seu discípulo, ele terá afirmado que aquela coisa de que falamos e tal, afinal é verdade. O que tudo indica que eles tenham chegado à conclusão, e Jung foi também, nesse aspecto, foi um pouco diferente de Freud, e avançou mais, ou regrediu mais, na análise das causas, o que denota que, de alguma forma, teriam trocado a opinião sobre aquilo que eram as causas anteriores à vida física, anteriores à vida uterina. E, portanto, essa terapia, essa busca das causas para tentar eliminá-las, é uma terapia regressiva que era usada também por Freud, que foi basicamente um homem ligado à medicina física, à medicina terrena. Nós temos que analisar agora a questão da regressão. Pois, com certeza, que a gente pode ir ao passado saber porque é que, por exemplo, nasce com a asma. Bem, nasce com a asma. É fácil ir ao passado e encontrar nessa memória do passado, da pessoa que tem asma, é fácil encontrar uma toxicidade bastante grande ao nível pulmonar, por uso e abuso de substâncias que provocam realmente a redução drástica do nível de respiração, do nível de oxigenação sanguínea, naturalmente depois o nível de oxigenação do próprio organismo. Portanto, naturalmente que a causa é essa perturbação ao nível do corpo espiritual, que traz para a Terra essas gravações. Aquilo que acontece a um asmático hoje de nascença é naturalmente aquilo que ele fez no passado em decorrência disso. Portanto, é fácil chegar a essa conclusão em teoria. Agora, como é que se elimina? Como é que um médico, um psicólogo, que faz essa terapia, vai eliminar a causa? Se a causa é uma causa absolutamente consciente, hoje todos os fumadores acham que têm o direito de fazer as asneiras que querem, e, portanto, ninguém pode interferir com isso. Embora desconheçam que às vezes é bom que respeitem os outros e que não façam com que essa toxicidade que eles gostam e que absorvem. Eu falo à vontade porque eu fumei durante 15 anos e fumei bastante, mas quer dizer, não querem reconhecer que isso tem consequências gravíssimas para a saúde física. Naturalmente que a recolha, a sementeira de hoje, terá necessariamente uma colheita amanhã que tem a ver com isso. Mas esta questão é uma questão muito importante. Quer dizer, regredir, sim, mas solucionar, isso é que é importante. Solucionar, vamos supor, um indivíduo é traído, uma mulher é traída, um marido é traído. É um acidente moral muito grande, é um chamado psicológico, é um trauma psicológico, espiritual, vamos falar assim, e não sei o quê. Faz a regressão de memória. Aliás, isso é bem documentado no filme Melinda, com Barbra Streisand e Yves Montand, é um filme de Hollywood, não tem nada a ver com o espiritismo, mas é bem documentado que, de facto, se a pessoa hoje sofre dessa forma, um sofrimento espiritual, que os médicos podem dizer que é psicológico, naturalmente está correto, porque psique é espírito é o problema espiritual. Então, naturalmente, qual é a razão? A razão, no nexo causa e efeito, a razão é porque traiu
vai ser traído. Caluniou, vai ser caluniado. Mentiu, vai sofrer com uma mentira. E por aí fora. Ora, o médico como é que vai resolver o problema da traição? Quer dizer, traiu e agora está a ser traído. Como é que se apaga da consciência? Como é que se apaga da consciência a traição? Porque para haver uma terapia regressiva a vidas passadas, deve haver a garantia de que, ao chegar ao passado, aquele momento em que a pessoa traiu, portanto, criou condições para vir a ser traído, como é que vai apagar do subconsciente essa traição? Bom, as questões não se põem logo não, assim. Portanto, a medicina não tem, os médicos, melhor dizendo, os psicólogos não têm armas para chegar lá e apagar. Mas Jesus foi esclarecedor ao dizer ao paralítico: os teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. Não foi nenhuma regressão de memória. Sabendo que o paralítico tinha causas gravíssimas para ter nascido paralítico. Se o teu olho é objeto de escândalo, arranca-o. Se a tua mão é objeto de escândalo, corta antes que entres na vida. A paralisia, digamos assim, a paralisia dos membros, é porque os membros, naturalmente, foram instrumentos para o escândalo. E, naturalmente, que a pessoa escolhe vir sem eles para não voltar a cair. Ora, como é que numa regressão de memória se faz isso? Jesus foi muito claro. Quando a pessoa pagou o que tinha que pagar, sofreu aquilo que tinha feito sofrer, naturalmente que cessou a causa, o efeito passa. E não é preciso fazer nenhuma regressão de memória. Não é preciso ir ao passado saber o que é que fez, em termos, digamos assim, causais, o que é que fez com que nascesse paralítico, ou surdo, ou mudo, se o teu olho, ou cego. Se o teu olho é objeto de escândalo, arranca antes que entres na vida, porque para não cometeres outra vez um crime com o olho, ou não seja outra vez objeto de escândalo. Portanto, é esta busca que, pela racionalidade das normas que o Espiritismo traz de volta, porque é o cristianismo redivivo, que é possível compreender, aceitar, lutar pelo aperfeiçoamento, lutar para que essas causas, essas tragédias, esses escândalos que tanta gente provoca, sejam minorados, sejam aliviados, sejam aligerados, sejam reduzidos, para que as consequências também se aliviem. É um trabalho fundamental daqueles que estão recebendo de volta os resultados dos escândalos que provocaram no passado. Portanto, é esta questão que há necessidade de nós percebermos. Mas é real a terapia regressiva do passado? É real. A busca no passado das causas é real. A pessoa até pode ir saber que fez isto, isto e isto. Pode até aceitar. Ao compreender, pois não há dúvida, é justo, é sábio e é justo que eu esteja a pagar aquilo que eu fiz pagar aos outros. É uma aceitação. A partir daí pode alterar toda a sua vida, toda a sua orientação de vida para com o próximo. Pode orientar. E isso, no fim do caminho, pode libertá-lo dessas manchas do passado? Pode libertá-lo dessas manchas do passado. Agora, não caiamos na ilusão de pensar que qualquer terapeuta faz uma regressão de memória a vidas passadas, com hipnose ou sem hipnose, e depois chega lá e apaga da consciência aquilo que a pessoa fez, porque não apaga. Aliás, os técnicos, os profissionais nessa área, vão dizendo que tudo bem, fizeram esses atendimentos nos consultórios, fizeram essa coisa toda tal, mas que a esmagadora maioria dos casos manteve-se igual, porque não resolveu nada. Não resolveu nada. E, portanto, é essa questão que é necessário a gente entender. Perguntam muitas vezes, olha, acha que eu devo fazer uma regressão de memória? O problema é seu. Então, mas não acha que eu devo fazer? É igual. Porque a nós não nos afeta nada que a pessoa faça a regressão. Tivemos um caso que não foi realmente, não teve nenhuma solução, porque era um jovem que já tinha mais que provas, mais do que experiência nesta área da espiritualidade e do trabalho espiritual. Mas, enfim, meteu-se por atalhos e, naturalmente, às vezes metem-se as pessoas em trabalhos e vai daí arranjar um problema complicado. Mudou de um problema para outro problema. E então, quando nos veio, enfim, pôr a questão, nós sempre, pois você já sabe que ainda por cima tem mediunidade, já sabe que tem que se tratar espiritualmente, o tratamento é espiritual e tal. Mas a pessoa normalmente tem muito mais vontade de resolver as coisas rápido, sem nenhum esforço, e vai daí ele foi consultar foi conversar com outra pessoa, que lhe disse, olha, isso é um problema, não é um problema espiritual, isso é um problema que você resolve se for um médico que lhe faça uma regressão de memória, um médico bom, um médico de confiança, que lhe faça uma regressão de memória e isso resolve-se, que isso não é nada espiritual. Ter logo, para já, é provável que o moço tenha percebido mal as coisas, porque
Se é regressão de memória a vidas passadas, é um problema espiritual. Isso não tem quaisquer dúvidas. Ora, mas é mais fácil pagar e resolver o problema do que estar agora a sacrificar-se a mudar de vida, a mudar de atitudes, a mudar de comportamento, a mudar de sentimentos. Isso dá muito trabalho, não é? É mais fácil ir a Fátima a pé do que a pessoa mudar a sua conduta e a sua vida. E por isso é que as pessoas trocam estas coisas como se comercializassem com o mundo superior. Vai daí, ele foi consultar um bom médico e naturalmente foi surpreendido porque cada consulta seria à volta de 400 euros. Depois, mas é muito caro, disse depois para mim. Então, mas não há dúvida que isso não pode ser outra vez. Quem tem dinheiro paga as missas vai para o céu, quem não tem dinheiro para o inferno. Não pode ser assim, quer dizer, os conceitos não se podem estender por aí. Quer dizer, a pessoa tem dinheiro, vai fazer uma regressão de memória e fica curada. A pessoa não tem dinheiro, que é a esmagadora maioria, que não tem 400 euros para dar para uma consulta, quando um tratamento, de grosso modo, poderá rondar as 6 ou 8 consultas, não é? Uma pessoa não tem mais de 2.500 euros para pagar para fazer um tratamento que ainda por cima não há garantias absolutas que tem solução. Porque se não chegou ao fim o pagamento da sua dívida, não adianta, tanto faz ter muito dinheiro como pouco dinheiro, não vai passar por aí. Aliás, a esmagadora maioria daqueles que vão fazer a questão de memória são pessoas endinheiradas. Resolveram o seu problema? Não resolvem o seu problema. Portanto, é esta questão que a gente tem que analisar com algum cuidado. Facilidades, tudo bem, mas as consequências cada um tem que as assumir. Então, eu diria que a regressão de memória é um facto naquilo que respeita à busca das causas, mas no que respeita à busca de cessar os efeitos, podem seguir o caminho que quiserem, mas não vão tê-los, se não tiver chegado a hora de se libertarem. E se tiver chegado a hora de se libertarem, não é preciso fazer nenhuma questão de memória. Jesus não fez nenhuma questão de memória. Fobia e depressão. Poderão existir alguns pontos de contacto entre as duas coisas ou são completamente distintas? Bom, não são distintas, elas têm uma interligação. A depressão quer dizer que a pessoa está debaixo de uma determinada pressão. Nós já falamos disso quando abordamos esta questão da depressão. Nós já falamos disso. A depressão tem duas vertentes. Tem a vertente íntima, tem a vertente interior e tem a vertente exterior. Se eu tiver um problema traumático de consciência, um problema, enfim, de remorso, de arrependimento, qualquer coisa que eu fiz e que não devia ter feito, eu interiorizando a questão, eu rebatendo sempre a questão, como é que eu vou voltar para trás, como é que eu vou resolver isso, posso criar uma, digamos assim, uma pressão sobre mim próprio, sobre a minha própria consciência. Então eu passo a estar debaixo dessa pressão consciencial. Mas pode acontecer que essa expressão tenha sido a terceiros e passem a ser os terceiros a dizer assim, fizeste, vais pagar como fizeste, e incidindo permanentemente em termos mentais sobre a pessoa vai ouvir aquilo como se fosse ele próprio a exercer uma pressão. Ora, se a pessoa tem uma qualquer fobia, um qualquer medo, medo do presente, medo do passado, medo que vai acontecer isto, medo que vai acontecer aquilo outro, enfim, medo do escuro, medo do claro. Se a pessoa tiver já, depois vamos ver quais são as causas desses medos. Se tiver isso, é fácil que uma mente exterior exerça uma ação que repita aquele medo. Então a fobia pode estar agora no curso de uma pressão de terceiros, de uma depressão. Mas pode a própria pessoa, né, já ter uma inclinação, por exemplo, tem medo de ratos ou tem medo de gatos. E naturalmente, se já tem medo que está aqui de intrínseco, a presença de um gato pode, e a presença permanente de um gato pode. Ou até, por exemplo, uma voz direta do espírito a dizer, olha o gato, e a pessoa perturba-se porque já tem medo inconscientemente do gato. Então isso desencadeia também um processo fóbico, mas tem a ver, naturalmente, com ação exterior ou ação interior. Portanto, isso é que precisava de ser escalpelizado. Por nós, espíritas, não temos isso mais do que detectado, mas por aqueles que tratam da esmagadora maioria que trata da problemática espiritual, ou melhor, psíquica e física, devia ser tido em atenção. Há muitas pessoas que consideram que o síndrome de pânico é também uma fobia. Será assim tão linear? O que é que poderá estar por detrás deste distúrbio emocional? É evidente que o síndrome de pânico pode ser uma consequência de uma fobia, não é? A pessoa, quer dizer, começa a ter aqueles medos e isso, galopando, quer dizer, ampliando-se digamos assim, esse medo,
pode fazer com que a pessoa entre em pânico. De várias razões, porque há vários tipos de fobias. Quer dizer, a gente diz, há claustrofobia, mas há a fobia da água, a hidrofobia, e enfim, quer dizer, há a fobia dos animais, há a fobia dos insetos, há a fobia do fogo, há a fobia do calor. Há muitas fobias, quer dizer, uma quantidade enorme desses medos, desses receios, que podem ter muito a ver com reminiscências que são subjacentes no subconsciente ou até no inconsciente. Então nós podemos dizer que o pânico, o síndrome de pânico, naturalmente pode ter como causa próxima, como causa imediata, digamos assim, pode ter uma qualquer fobia, que a pessoa vai extravasando, vai galopando no seu receio e pode entrar em pânico e depois os reflexos físicos são incontroláveis. Haverá algum tratamento espiritual para estes distúrbios, sendo estes distúrbios do foro espiritual, do foro psicológico, o tratamento físico será algo a pôr-se de lado? Bom, o tratamento físico é sempre um tratamento fundamental, o acompanhamento médico é sempre importante e é fundamental, até porque por vezes há que estabelecer alguns equilíbrios do metabolismo celular, alguns equilíbrios do funcionamento do sistema imunológico, alguns equilíbrios no funcionamento do sistema glandular, que têm naturalmente uma influência decisiva no sistema nervoso central, e o sistema nervoso central acaba por condicionar todas as reações, todos esses reflexos que se tornam visíveis na questão das fobias ou na questão até do síndrome de pânico. Mas vamos ver, por exemplo, claustrofobia. Qual é a causa da claustrofobia? Freud achava que quando o paciente tinha medo dos recintos fechados, não é? De estar fechado num recinto limitado, que isso poderia ter como causa uma coisa que era muito frequente ainda na minha infância e também mais frequente ainda anteriormente, nas outras gerações, que era o castigo que os pais impunham aos filhos, às vezes era irem para o quarto escuro, ou associado ao quarto escuro, enfim, o papão, o diabo, o bicho. E então o quarto escuro associado ao bicho, naturalmente que a criança podia ficar com aquele trauma, é que vem um bicho, é que está escuro. Então Freire acreditava que teria que ser necessariamente na infância, mesmo que ainda muito distante, a infância, muito primária, que esses traumas do medo dos recintos fechados estariam. E realmente pode acontecer. Há causas próximas, há causas afastadas. A pessoa pode apanhar um susto agora porque caiu, porque ficou emparedado, porque ficou num recinto nos terremotos, ficou debaixo de terra num recinto durante muito tempo. Isso pode causar um problema digamos assim, desequilíbrio emocional, que tem a ver com o desequilíbrio espiritual, e, portanto, podia acontecer. Mas os psiquiatras, aqueles que assim, foram encarregando de fazer a psicanálise do regresso ao passado, deram-se conta de que em muitas circunstâncias, e Freud também se deu conta que não era pacífico, isso que não havia às vezes relação nenhuma entre o trauma da claustrofobia e a infância e o quarto escuro, porque havia muitos casos em que não havia quarto escuro nenhum. Então deram-se conta que nessa busca ao passado, nessa regressão de memória limitada à vida presente, que se ultrapassavam as fronteiras da vida para além do útero materno. E então começaram a notar que determinados casos da claustrofobia, do medo do fechado, eram anteriores à vida física e resultavam de duas premissas fundamentais. A primeira é que, se a pessoa tivesse em vida anterior desencarnado por sepultamento, quer dizer, por ser enterrado vivo, não é? Isso poderia trazer ao próprio espírito um trauma que depois extrapolava para a nova vida física e, em determinadas circunstâncias, determinados recintos fechados, aquele medo, aquela fobia de poder ficar ali e não poder sair, se revertesse então. Portanto, o receio não só em elevadores, não só nos hospitais, vemos ali tanta vez pessoas subirem 8 andares a pé porque têm medo de ir no elevador, que é uma coisa fechada. Isto pode ter como origem esse enterramento, mas pode também ter como origem, foi detectado isso, o ter enterrado alguém. E, como fizeste a charás, está bem espelhado nesta consequência. Se a pessoa fez com que alguém passasse o pânico, o horror de ficar fechado e de morrer fechado, naturalmente que essa sensação vai acompanhar.
não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma a si ou ao próximo, está claro e evidente. Quer dizer, é fazer isso à própria pessoa ou fazer ao outro. E, portanto, as consequências são idênticas. Se eu me suicidar, eu vou passar por isso, por enterramento, naturalmente. Se eu fizer o outro o homicídio, também vou passar pelo mesmo. Portanto, esta busca das causas é objetivamente racional. E então, se a pessoa foi enterrada viva, pode vir, e isso pode ter solução, porque se a pessoa foi enterrada viva, sem ter responsabilidade, estava a pagar um erro anterior. E, portanto, agora pode ser possível, digamos assim, por um tratamento espiritual, ao próprio, psicológico, como chamam, intenso, explicativo, racional, pode a pessoa, pura e simplesmente, varrer da sua consciência, do seu subconsciente, se tiver chegado ao final, esse trauma. Mas se a pessoa enterrou outra pessoa viva, aí não tem remissão, tem que passar até ao último centímetro, tem que sentir aquilo que fez sentir o outro. E, portanto, naturalmente que isto pode-se arrastar durante anos e anos, o medo de estar fechado num recinto apertado, num recinto curto, e acabar por, na consequência, no desencargo final, vir a passar a consequência que fez passar o outro. E, portanto, isto é a lógica racional. E nós extrapolaríamos isto para todos os outros casos, de uma análise racional das coisas. Ir buscar ao passado a causa para tentar suster o efeito. Então, em termos espirituais, qual é o tratamento? Fundamentalmente, esclarecimento. Fundamentalmente, divulgação da lei. Fundamentalmente, ajudar a pessoa a raciocinar sobre as coisas e a encontrar a lógica das consequências, exatamente na lógica das causas, na lógica das razões. E o tratamento espiritual é esse, é um tratamento intensivo, continuado, prolongado, e progressivamente a pessoa vai aceitando, vai compreendendo, não se vai revoltando, e vai arranjando, se calhar, forças e companhias no mundo espiritual que, de alguma maneira, esbatam, digamos assim, os efeitos, aliviam um pouco os efeitos. Por outro lado, se essa influência é marcada também com terceiros, isto é, não só o problema consciencial do próprio, mas também o massacrar, o martelar daqueles que foram vítimas, mas também ajudando aqueles que foram vítimas a compreender o passado, porque aí, no passado, eles, vítimas, estavam a receber aquilo que foram como carrascos, como autores, como agressores. Portanto, se nós formos ao encontro desse esclarecimento, dessa orientação e dessa libertação dos próprios perseguidores, eles, tarde ou cedo, reconhecerão que não estão a fazer nada senão a agravar as consequências das suas vidas e afastam-se. Ao afastarem-se, aligeiram a pressão. Ao aligeirar a pressão, podem permitir ampliar, se o outro faz essa modificação interior, se faz a transformação, se percebe, faz ampliar a força interior que faz com que a pessoa controle cada vez mais essa fobia e possa até chegar a ultrapassá-la, se, como eu digo, tiver chegado ao final o seu resgate. Eu vou-lhe colocar uma última questão que imperiosamente tem que ser colocada em quase todos os temas. A medicina, sendo uma ciência ainda muito materialista, não tem considerado a terapia espírita, não tem considerado os postulados da doutrina espírita para utilizar inclusivamente nas terapias. O que é que os espíritas poderão fazer para que este estado de coisas mude, ou pelo menos tenha tendência a mudar? Desde logo, os espíritas têm que se aperfeiçoar, sem dúvida nenhuma, fazer a sua modificação interior, um trajeto de progresso espiritual, de evolução, de transformação, de mudança interior. Mas os espíritos têm que deixar de ser medrosos, não é? Têm que deixar de ser a fobia do medo, e o que é que vão dizer, o que é que vai acontecer, e se calhar vou ser prejudicado, e se calhar vou não sei o quê. Tem-se deixar dessas conversas, tem-se documentar, têm que estar bem esclarecidos, têm que estar cientes da sua verdade, que é a verdade do Cristo, e não ter qualquer receio a falar as coisas com propriedade. E não é falar, é assim porque é assim, ou é assim umas rezas, faz umas rezas, depois não sei o quê, e continuar a dizer agora anda-se com um crucifixo ao peito, anda-se com não sei o quê, porque isso ajuda. Deixar de ter essas coisas que às vezes acontecem, para serem claramente divulgadores da mensagem
em espírito e verdade. Não é naquilo que lhe parece, é naquilo que é, de facto, que a doutrina espelha. Quando assim acontecer, as pessoas vão abrir os ouvidos um pouco mais e, se calhar, perceber que o espiritismo não é essa coisa que anda para aí agora a fazer passar por espiritismo, que são essas patranhas enfim, da leitura da Sínia, da leitura dos búzios, da leitura dessas coisas todas que andam por aí, e que vão passando até nos nossos mídias, na comunicação social, como sendo facetas ou fações do espiritismo. Não tem nada a ver. Então, o espiritismo não temos que saber, conhecer a doutrina e espalhá-la com clareza, sem quaisquer pruridos, ou sem quaisquer vontade de serem superiores ou saberem a verdade. Eu é que sei, o resto são tudo ignorantes. E, por outro lado, quer dizer, isto também, nós temos que perceber o seguinte. Os espíritos disseram a Kardec que o ideal, o cristianismo redivivo, que foi identificado por Kardec como espiritismo, mas aquele ideal que eles trouxeram, que eles retrouxeram, que eles trouxeram de novo à Terra, que era o ideal do Cristo, que com os seus seguidores espíritas, sem os espíritas, e apesar de tanta coisa errada que nós fazemos, ia triunfar. E nós estamos a ver, por exemplo, uma mudança quase estrutural, quase radical no seio da Igreja, pelo menos no que respeita ao Ocidente, na Igreja mais tradicional e maior representatividade, e nós estamos a ver como é que há um abanão, nitidamente, nas estruturas da Igreja, com aquilo que o Papa Francisco vem dizendo ultimamente sobre determinadas coisas que não têm qualquer discussão para os espíritas. Já são absolutamente revelações de 1857, 1862, como vai agora ver o Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Portanto, não há quaisquer dúvidas de que esse ideal, que é o ideal do Cristo, vai triunfar. Quem são aqueles que vão acionar esse triunfo? São os espíritas? Se quiserem, sim. E os outros que não são espíritas? Mas o ideal, se o tiverem, é o ideal que vai triunfar, não são as pessoas. Não são os pruridos, não são os preconceitos. Nada disso é que vai triunfar. O que vai triunfar é o ideal. E não, eu desafio qualquer religioso, seja ele de que religião for, a com honestidade ler a codificação espírita e apontar aquilo que em termos de cristianismo está errado. Não é blá, 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 meio de balelas e dizer meio de coisas e depois, quando se pergunta, então, mas onde é que isto está? Eu não quero saber, nem sei, nem quero saber. Não, as pessoas devem falar daquilo que sabem. Se não sabem, documentem-se. E se, mesmo assim, continuarem a seguir os seus postulados, pois sigam os seus postulados, as suas orientações. Somos livres. No mundo espiritual, esta questão não existe. Quer dizer, no mundo espiritual são cristãos. E cristãos estamos todos a andar agora, enfim, a desconversar e a atacar uns aos outros e não sei o que mais. Havia um bispo aqui de Viseu que, certa feita, nos deu um recado que seria bom que nós conversássemos, porque havia muito mais coisas que nos uniam do que nos separavam. E nós devemos unir-nos e para aquilo que nos une para sermos o motor de alívio das dores da sociedade. Isso não resta conversa, dizer quem é que tem razão? Ninguém tem razão. Quem tem razão é o Cristo. O Cristo é que tem razão. Peguemos na doutrina do Cristo e, à luz da racionalidade das coisas, também a doutrina espírita diz, há 150 e tantos anos, que a fé tem que encarar a razão de frente. Bolas, em 1998, São Paulo II, publicou a encíclica Fé e Razão e disse, chegou a hora da fé ser filtrada pela razão. Portanto, quer dizer, 150 anos, nós somos os melhores, somos há 150 anos. Não, porque a doutrina é do Cristo, as coisas vão sendo divulgadas ao seu tempo. E eu acredito que nesta grande transformação, já há mediunidade dentro da Igreja, já há estudos sobre a reencarnação, que de facto a Terra vai mudar, tudo isto vai mudar e naturalmente que as pessoas vão começar a raciocinar sobre os postulados que o Cristo lembrou, confirmando aquilo que o decálogo de Moisés trazia à Terra para a nossa libertação. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida de que, se nós fizermos o nosso trabalho, nós seguiremos o cortejo daqueles que caminham para Deus. Se não fizermos o trabalho e continuarmos fechados nas paredes de uma casa espírita, à espera que as pessoas venham em busca de alívio, etc., nós estamos a fazer exatamente aquilo que o contrário que Jesus disse. Jesus disse, anunciou, ide anunciar a boa nova a toda a criatura. E nós estamos, venham que a gente anuncie a boa nova, se quiserem, se não quiserem, não venham. Ora, os espíritas temos essa responsabilidade. Sair a levar a boa nova do reino,
a esperança num mundo melhor, com certeza com a modificação interior de todos nós. Vamos então ficar por aqui por hoje. Encontramos no próximo programa para darmos continuidade a esta temática. Relembramos-lhe que está à disposição o nosso e-mail ascviseu@gmail.com para que possa dirigir a nós as suas questões, as suas dúvidas acerca deste tema fobias. Até à próxima quarta-feira, se Deus quiser. Era assim.